Só reforçando aqui a questão do livro que o irmão Pedro anunciou para nós no início da mensagem, hoje de manhã. Eu acho que vai ser de ajuda muito grande para todos nós. Você fala assim, mas é um livro para líderes, né? Então eu quero ler para você um trecho aqui que eu preparei para nós entendermos que esse material é sim para cada um de nós. Então, o título do livro é Liderança Cristã, Sala de Guerra, uma palavra aos líderes. Esse livro é fruto da comunhão do irmão Pedro Dong com um grupo de cooperadores, líderes da obra do Senhor, que ocorreu no final de fevereiro e início de março deste ano, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, durante a Conferência Internacional. Então, é uma reunião numa sala que tem um grupo de representantes das igrejas e da obra do Senhor que participam das conferências. Mas essa reunião também foi transmitida de forma virtual. Então, os irmãos que não puderam estar na estância, os líderes puderam acompanhar também nas suas cidades, nos seus países. Então, por estarmos numa luta espiritual intensa, o lugar em que estávamos reunidos foi chamado de Sala de Guerra. Amém? Daí que veio o nome Sala de Guerra. Aparentemente foi uma palavra específica para pessoas que exercem a função de líder nas igrejas e na obra do Senhor em cada região, país e continente. Como estamos vivendo os últimos dias dessa era, que chamamos de Era da Graça ou Era da Igreja, entendemos que essa palavra é útil para todo o povo de Deus. Por isso estamos disponibilizando em livro físico e digital. Você vai procurar ali agora, fora, não vai encontrar ainda o livro, porque ele está no forno, está sendo preparado. Tá bom? Então nós já estamos disponibilizando de forma antecipada para você desfrutar dessa palavra. Ao ler o livro de Apocalipse, não vemos a menção de líderes convencionais, conhecidos por nós como apóstolos, presbíteros, pastores ou diáconos. Então aqui vai quebrar um conceito nosso, né? O livro de Apocalipse, ele quebra esse conceito, esse paradigma, porque ali você não encontra pessoas com esses títulos, com essa posição. Isso indica que no tempo do fim, o que importa para Deus é a pessoa que brilha na igreja como estrela. Estas ele conserva em suas mãos, como diz Apocalipse 2, versículo 1. Brilhar hoje é preparar material para a edificação do lugar de descanso de Deus, pregando o evangelho do reino às pessoas e cuidando delas com vistas à edificação da igreja. Então vocês viram que hoje de manhã o irmão Pedro falou sobre a importância de nós cuidarmos, a volta do Senhor está próxima, está às portas, temos que cuidar, vigiar, cuidado para não ser pego de surpresa. E no final de Mateus 24, nós vemos a maneira de vigiar. A maneira de vigiar é cuidar de pessoas. Essa é a maneira prática de vigiar. Vigiar não é você pegar a Bíblia, botar debaixo do braço, entrar no seu quarto e ficar lá, né, quietinho. Mas é cuidar das pessoas. Então é diferente. O livro de Apocalipse mostra isso para nós. Você e eu precisamos brilhar hoje e nós estamos vivendo um período de trevas intensa. Então, irmãos, nós temos intensas, né? Então nós precisamos brilhar hoje como estrelas. Então, nesse contexto, o Evangelho de Mateus, que é muito especial, se tornou ainda mais precioso para nós, porque a partir do capítulo 16 temos uma grande virada do cuidado do Senhor Jesus pelas pessoas para a visão e a edificação da igreja. Olha, até o capítulo 15 de Mateus foi uma coisa. A partir do capítulo 16 é outra história. O Senhor quer edificar a igreja. Então Ele precisa de cada um de nós nesse trabalho. Para a edificação da igreja ocorrer e ser concluída para o encerramento desta era, né?
precisamos dos líderes que conhecem não só o Jesus que andou no meio dos homens, fazendo milagres, curando enfermidades, expelindo demônios, que é maravilhoso, mas precisamos ver o Senhor Jesus de forma antecipada na sua segunda vinda para reinar com majestade, poder e glória. Então, por isso, em Mateus 17, vemos que dentre os discípulos, Jesus levou 3, Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração. Isso mudou a vida e a obra deles, porque eles passaram a ter uma causa concreta pela qual lutaram durante toda a vida deles, para essa visão se espalhar até chegar a nós no tempo do fim. Nós também precisamos ter essa visão para entendermos por que de fato o Senhor Jesus sofreu, morreu e ressuscitou, para gerar a igreja e estabelecer seu reino na terra. Então nós estamos aí vivendo, o domingo de Páscoa. As pessoas hoje estão falando sobre a morte e ressurreição do Senhor. Só que elas abordam esse tema e se condoem do Senhor, porque tanto sofrimento. Por que ele sofreu tanto? Ficar com dó dele, não é? Mas irmãos, tudo isso tem um propósito. Então Mateus capítulo 16, nós começamos a ver que o Senhor, quando ele falou que ele precisava sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro logo se condoeu com ele. Mas aí nós vemos que tudo isso tem um propósito. Então é muito legal você ter essa percepção, né? Não podemos ser como as pessoas do mundo, né? Viver com comer e beber com ébrios, ou seja, pessoas que não têm sobriedade. Precisamos realmente viver essa vida maravilhosa da igreja, preparando hoje esses materiais para edificação e para estabelecimento do reino do Senhor na terra. Mateus 20, esse livro vai concluir com a parábola dos trabalhadores na vinha. Então o dono da vinha é o próprio Senhor. A vinha é a igreja. Então essa parábola, ela fala dos trabalhadores, principalmente da última hora. E o líder, você e eu, na igreja, na obra do Senhor, precisamos ser esses trabalhadores de última hora. Eu preciso ser um líder. Hoje nós tivemos, o irmão Pedro teve vontade de ter comunhão com os representantes da liderança da igreja em São Paulo. Então, o que se espera da liderança da igreja e da obra do Senhor é que nós sejamos uma liderança de última hora, como trabalhadores da última hora. Então, Mateus 20, a parábola dos trabalhadores da vinha, o dono da vinha é o Senhor e a vinha é a igreja. O líder, como trabalhador da última hora, mencionado, precisa ter um espírito diferente, precisa ser guerreiro, aguerrido, ter sentimento de urgência, que recebe a palavra profética de Deus com simplicidade e a coloca em prática. Irmãos, que o Senhor nos dê esse coração de simplicidade. Essa semana nós vimos a mensagem do alimento diário, que foi a conclusão dessa série do alimento diário, que nós vimos nesse semestre. E ali nós vimos a importância de nós darmos atenção para a palavra do Senhor, ruminar a palavra. Então esse livro, ele veio para nos ajudar a ruminar, viu, irmão Pedro, aquilo que você falou conosco ali. Foi uma conversa que o irmão Pedro teve conosco. Vocês vão ver o livro. Ele não veio a partir de mensagens. Ele veio a partir de uma comunhão íntima com um grupo de pessoas próximas ao nosso irmão. E o que eu achei interessante, eu até comentei com o irmão Pedro depois, ele não tinha nenhuma sinopse na mão dele. E saiu uma linha maravilhosa. Você vai ver, são 7 capítulos, e você vai ver a linha, e até concluir com o capítulo 20 de Mateus, com a parábola dos trabalhadores na vinha, são os trabalhadores da última hora. Então eu e você, irmãos, precisamos ter esse espírito de urgência. Aí quando eu comentei com o irmão Pedro, falei, eu não vi você com sinopse, não vi você com nenhuma anotação, igual eu estou aqui agora, lendo para vocês. Ele não tinha nada na mão, Ele falou assim, porque isso aí já está fazendo parte de mim. Virou a minha constituição, virou a minha vida. Então, irmãos, o que o Espírito está falando para nós é algo que precisa ser o nosso viver.
É bom a gente liberar mensagens, falar mensagens, mas irmãos, nós precisamos ser trabalhadores da última hora. Então o Senhor, Ele foi chamando, trabalhadores ao longo daquele período, até completar um dia de trabalho, que é o período que nós estamos chegando agora, na era da igreja, no final do tempo. Então Ele chamou trabalhadores a cada 3 horas, mas no final Ele chamou, na última hora, Ele chamou um grupo de trabalhadores. Por quê? Ele percebeu que aqueles trabalhadores que vinham atuando ali de forma convencional, de forma tradicional, não iam dar conta de concluir o trabalho no tempo certo. Então, irmãos, nós estamos concluindo essa era e da forma convencional, o Senhor não vai poder contar com nenhum de nós. Nós precisamos ter uma mudança. Então a proposta desse livro é produzir em cada um de nós uma mudança de postura, uma mudança de caráter. E eu precisar entender que eu sou líder no meio do povo de Deus hoje. Eu preciso brilhar no meio do povo de Deus hoje. Brilhar em casa, brilhar com a minha esposa, brilhar na criação dos meus filhos, dos meus netos, incluir as pessoas nisso daí, brilhar nos grupos de cuidado da igreja. Então, irmãos, que o Senhor possa produzir estrelas no nosso meio. Não queremos ser só liberadores de mensagem. Então a palavra que foi dirigida às igrejas em Apocalipse foi para os anjos das igrejas, foi para as estrelas das igrejas, pessoas que brilham na era das trevas. Que o Senhor possa produzir em cada um de nós pessoas com esse espírito de urgência. Eu queria falar dessa forma, o irmão Pedro falou muito bem do livro, mas isso está queimando no meu coração, irmãos. Nós não podemos ler esse livro como qualquer outro livro que nós lemos. Temos que ler com o espírito de pedir para o Senhor ajuda, socorro. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser mais a mesma pessoa na vida da igreja. Eu quero ter uma mudança de conduta, uma mudança de postura, para que o Senhor possa me usar. E aí, irmãos, nós vamos ver até o divórcio, que é falado nesse livro. A questão do divórcio de Mateus 19 vai ser novo para mim e para você. Você vai ficar impressionado com essa palavra. Não é que você vai ver a posição do irmão Pedro sobre o divórcio, mas a posição do Senhor sobre esse assunto. O que o Senhor quer quando foi levantado esse assunto em Mateus 19. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, Queria terminar assim, tomei bastante tempo no final da reunião, mas graças ao Senhor vocês estão aí quietinhos, tranquilos. Não vão procurar o livro lá fora que não tem, mas a editora vai mandar a cada dia uma porção para você durante essa semana. Vai sair a 1 minuto de cada dia, a 1 minuto, Hoje, por exemplo, de hoje para amanhã, 00:01. Você vai receber, os irmãos líderes, vão receber uma porção e os irmãos devem espalhar para todas as igrejas, todos os irmãos. Cada dia, nós separamos o capítulo 1 desse livro, transformamos em porções, segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. Então nós vamos desfrutar com calma cada porção diária, tá bom? Preparamos isso para vocês, apesar de não termos o livro físico, mas o espírito que o Senhor precisa de nós, de urgência, irmãos, nos moveu a entregar para vocês esse material rapidamente. Daqui a pouco vamos orar para que esse livro seja produzido logo. E a luta espiritual, irmãos, para produzir um livro, vocês pensam que é pouca? Não, é muito grande a luta. A irmã que nos ajuda na diagramação na editora, caiu outro dia, quebrou os 2 pulsos. E a ferramenta de trabalho dela são as mãos. Ela ficou sem poder nos ajudar, aí tivemos que recorrer a outras pessoas. A outra teve problema de descolamento da retina. Então o irmão Pedro fala, inclusive nesse livro você vai ler, tem muitas lutas. Nós estamos numa guerra, porque é uma luta de reinos. É uma luta de reinos. Por um lado, quando nós passamos por enfermidades, o Senhor está querendo trabalhar na gente. Por outro lado, irmãos, nós precisamos entender que Satanás, ele está querendo nos abater. Ele quer nos destruir. Então esse livro é muito importante para nos dar força. Tem palavras de advertência, mas não é para nos desanimar, é para nos encorajar a avançar. Então que o Senhor nos dê graça durante a leitura desse material, tá bom? Jesus é o Senhor.